Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Delphi Starter e vamos seguindo então o nosso projeto, né pessoal? Faltou a gente fazer o botão do backspace e os cálculos, né? Vamos começar pelo backspace, pessoal, dois cliques em cima dele e aqui no backspace a gente tem que se localizar pelo copiar, né? Todos os valores menos o último. Então a gente pode fazer assim, ó, edt visor ponto text dois pontos igual. Aqui no Delphi a gente tem uma propriedade chamada copy. Como é que o copy funciona, né? A gente pode copiar uma string, ó. Ele pede uma string, que esse S aqui, um index de início e até qual index, né? Até qual posição da string a gente quer copiar. Por exemplo, o meu nome, né? Eu lá, Daniel, eu quero copiar do 5 até o 6, então vai virar el, ou do 0 ao 3 vira dan. Então aqui a gente se localiza por index, né? Tipo, o index é a letra daquela palavra. Então se a palavra tem 5 letras, você define aonde ela inicia e aonde ela termina, ou você só define aonde ela inicia, e aí se você não define o final, ele vai até a última letra. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente faz assim, ó. A gente quer copiar o que está dentro do edit, né? Do edit visor. A gente quer copiar desde o começo. E a gente só não quer pegar a última palavra. Então, o que, que a gente faz para a gente descobrir aqui, né? A gente tem que descobrir o tamanho dessa string, né? Quantos caracteres tem dentro desse edit. Então, a gente faz assim, ó. Length. Length a gente utiliza para a gente encontrar o tamanho, pessoal, da string que a gente quer. Então a gente faz assim, ó, é length e a gente passa nossa string aqui dentro. Porém, se a gente fazer isso daqui, ele vai passar o tamanho todo da nossa string. Só que a gente não quer o último caractere. Então a gente faz aqui, ó, menos um. O que acontece aqui? Ele vai pegar toda a string menos o último caractere e atualizar o nosso visor. Vai ficar dessa forma aqui, ó, pessoal. Vou executar aqui para a gente ver. Ó, então, copiei lá 87745. Agora a gente vai apagar o 5. Apagar 477. Olha que legal. Depois a gente vai debugar esse código, tá, pessoal? A gente vai ver os pontos aqui. Mas é basicamente isso daqui. A gente encontrou o tamanho da string. Se ela tem, por exemplo, 888. O length, que é o tamanho dela, é 3. Então, se eu copiar aqui do 0 até a posição 3, ó, o length ele retorna um inteiro para a gente. Beleza, aqui eu copio, quero ver o length. Deixa eu dar um dois espaços aqui no length. Cadê? Deixa eu dar um Ctrl clique aqui, pessoal. Não está querendo mostrar para mim o length. Deixa eu copiar isso aqui para fora, só para a gente ver se a gente consegue enxergar ele, pessoal. Deixa eu só colocar um ponto de vírgula aqui. Agora sim, olha lá que legal. Ele retorna um inteiro para a gente, ó, tá vendo? Function system.length, passo uma string e recebo um inteiro de volta. Ele é uma function. Então, aqui ele está retornando um inteiro para a gente, né? Um número inteiro. Então, voltando ao exemplo, eu tenho lá 888. Então, o meu length é 3, o tamanho da minha string é 3, porque eu tenho 3 caracteres. Se eu copiar de 0 a 3, se eu tenho 888, copio do 0 até o 3, o meu edit visor vai ser 888. Porém, se eu copio length menos 1, ou seja, 3 menos 1, 2, estou copiando da posição 0 até a posição 2 do meu edit visor. Então, eu tinha 888, se eu copiei da posição 2, agora eu tenho 88. Eu não tenho mais a terceira posição, agora eu só tenho duas posições. Então, isso faz com que a gente apague a o último caractere. Certo, pessoal? E assim funcionando que nem um backspace. Legal, né, pessoal? Então, agora falta o nosso igual. Agora é onde entra toda a nossa lógica de programação, tá, pessoal? Então, aqui
Vem comigo aqui, tá, pessoal? Fazendo junto aqui, porque essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, tá bom? Pessoal, para a gente facilitar, para a gente não ter que ficar criando vários caracteres ali, né? Para ficar mais fácil de entender, eu vou criar algumas const aqui, tá bom? Então vamos lá, vou colocar adição const, a gente declara tudo maiúsculo, tá? Adição igual a mais. Subtração igual a menos. Vamos colocar os operadores aqui. Adição, subtração, multiplicação igual a asterisco e divisão, que é igual a barra. Beleza, pessoal? E aí vamos ter também o nosso. Agora a gente vai criar umas variáveis, tá, pessoal? Para a gente separar aqui, a gente tem que definir um var aqui embaixo, tá? Então, const, tudo que vier para baixo é const, agora var, tudo que vier para baixo é um var. Então, vamos ter o num2 e o resultado. Resultado, dois pontos. Como vamos ter multiplicação e divisão, a gente pode criar tudo como double. Perfeito, pessoal. Então temos nossas consts e os nossos números, né, que vão ser responsáveis pela operação, né? Então a gente vai criar algumas condicionais aqui, pessoal. Primeiro, a gente tem que converter, lembra lá que a gente falou que o text ele é um tcaption e não uma string? Quando a gente vem aqui no edt visor ponto text, ó, então com o espaço aqui, ele é um tcaption, então ele não tem algumas atribuições que a gente precisa que pertence à string, né? A gente consegue utilizar de forma mais fácil pela string. Então temos duas formas, pessoal. A gente pode criar aqui uma string aqui em cima ou aqui embaixo, né, a partir do Delphi 10.3. Se a gente fosse trabalhar com o Delphi mais novo aqui, que é o caso, né? Eu estou utilizando o 12 aqui, então eu posso fazer assim, ó, var s result dois pontos string dois pontos igual. Opa. Isso daqui funciona perfeitamente, tá, pessoal? Porém, se a gente pegar um Delphi mais antigo, isso daqui não funciona, tá? E aí a gente tem que vir e passar ele aqui para cima. A gente tem que declarar dessa forma, para a gente conseguir utilizar, tá bom? Então eu vou manter esse padrão que eu sei que vai funcionar para todos os Delphis, mas só para mostrar para vocês que tem essa forma também de fazer. E por que a gente converteu ele para string aqui, o tcaption, né? Porque o tcaption ele é uma string, só que ele é um outro tipo de string, tá, pessoal? Não vou me aprofundar nesse assunto, porque ele é um pouquinho mais complexo para quem está iniciando. Então vamos se abster aqui. O tcaption ele é um tipo de string e por isso que a string aceita um tcaption, tá bom, pessoal? Só por enquanto entendeu isso, tá? Conforme for aí avançando, né, no Delphi, vocês vão se deparar com os tipos, as heranças e tal, e um outro assunto bem mais complexo, tá? Como esse curso é um starter, né, um inicial para a gente aprender o Delphi, vamos saber que o tcaption ele é um tipo de string, tá bom? E a string ele tem as ajudas do Delphi, né? Ele tem alguns métodos que são prontos que o Delphi fornece para a gente. E que métodos são esses? Na verdade, são vários, né? A gente já teve o uppercase, né? Eu falei do lowercase. E a gente vai utilizar um que é muito legal, pessoal. Ele é muito utilizado, que é o contains, para a gente não precisar ficar fazendo um monte de cópia dentro da string, para a gente achar valor, para a gente não ter que fazer for e o laço de repetição, né? Testar caractere a caractere de uma string, comparar se existe o resultado, guardar index. Então seria bem complexo se a gente fizesse com um laço de repetição. Então o Delphi tem uma ajuda muito legal, porque, por exemplo, eu quero ver que tipo de operação está chegando.
E se eu estou fazendo lá 2 mais 2, eu tenho que descobrir qual é o operador aritmético, que no caso é o mais, e eu tenho que ver qual posição está esse mais, né? Então, como que a gente pode resolver isso aqui, ó? Se fosse para a gente fazer sem a ajuda do Delphi, a gente teria que fazer um for testando caractere a caractere da string, achar o mais, guardar esse index, aí copiar ali o divisor, pegar todos os números antes do mais e todos os números depois do mais. A gente vai fazer isso só de uma forma bem mais enxuta. Então a gente pode fazer assim, ó, result, que é essa string que a gente criou aqui, ó, e a gente faz assim, ó, ponto contains. Olha que fácil, pessoal. A gente vai ver se contém o mais aqui, ó. A gente não criou uma adição aqui? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa do que eu fazer isso daqui, tá? Tá bom? Eu só coloquei dessa forma porque, fica mais enxuto o código, mais bonito e mais legível, tá? Apenas por isso. E aí a gente faz um beginning aqui. Então, pessoal, se é uma adição, eu encontrei um operador matemático aqui, o que, que eu vou fazer então? Eu vou fazer assim, ó, o meu num1 vai ser b, dois pontos igual, um copy de sResult, vou pegar ele da posição 0, e como é que eu sei em que posição que está essa adição? Se eu fizesse um for, eu guardaria o i dele, o index dele, né? Que é aquele i, que é o for i, que a gente viu nas aulas lá de repetições, né? De laços de repetição, de loops. Só que aqui, pessoal, para a gente não precisar fazer isso, o Delphi dá outra ajuda para a gente. Ele tem um método que se chama POS. POS. E o que, que ele faz? Ele encontra a posição de uma string para a gente. Então, o que, que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a adição, o mais ali. E aí, aonde que eu quero encontrar? Ele pede uma substring, que é a string que eu quero encontrar dentro de uma string principal. Substring e string principal. Então, o que, que eu faço? Eu passo de novo o sResult. Então, o que, que o Delphi vai fazer aqui para mim? Ele vai encontrar onde está o mais dentro dessa string principal. Ele vai encontrar esse caractere dentro da string principal que eu passei para ele. E aí, aqui ele vai retornar a posição exata do mais. Só que eu preciso de um caractere antes do mais, né? Porque o mais eu não quero copiar. O mais eu já sei que ele está aqui dentro. Eu preciso só do número antes do mais, que é o meu número 1. E depois eu preciso do meu número depois do mais, que vai ser meu número 2. E aí eu tenho que somar esses dois números, né? Então o que eu faço aqui? Eu posso menos 1. Ou seja, se o mais está na posição 2, por exemplo, eu tenho 2 mais 2. O 2 é minha posição 1, o mais é minha posição 2 e o outro 2 é minha posição 3. Então eu preciso da posição 1 e da posição 3. Então aqui ele vai encontrar o mais na posição 2. Menos 1 é a posição 1. E aí agora eu preciso achar. Peraí que ele reclamou de alguma coisa aqui. Ah, sim, eu preciso converter ele para double. E agora eu preciso achar, né, os números depois do mais, ali, depois do operador, né? Aqui para a gente converter, pessoal, a gente pode fazer de um jeito bem fácil. Você faz assim, ó, to double. Isso aqui é outra ajuda que o Delphi dá. O Delphi tem muita classe pronta para a gente, né? Então a gente não precisa ficar ali se matando. Então o Delphi dá muito método pronto para ajudar a gente, né? E aí, pessoal, a gente vai copiar isso daqui, tá, para baixo, vou fazer de uma forma bem semelhante, tá? A gente vai editar aqui, ó. Esse aqui vai ser o número 2, então. Agora, eu não vou mais pegar da posição 0, porque a posição 0 até o operador aritmético eu já encontrei. Agora eu preciso da segunda parte do número, o que vem depois do operador, né? Então eu apago o 0 aqui. Agora eu pego a posição onde está meu mais dentro da minha string e no lugar de ser menos 1, coloco mais 1, né? Ou seja, aqui eu peguei a posição 1, a posição 2, a gente tinha falado, né? 2 mais 2. A posição 1 é o primeiro 2, a posição 2 é o mais e a posição 3 é o outro 2. Então aqui o pos sempre me retorna o 2, né? Que seria o
mais a posição 2. Então, 2 menos 1 é a posição, que é o primeiro número, e aqui é a posição 2 mais 1, 3, que é o meu segundo número, tá, pessoal? E aqui eu converto para double. Então, eu encontrei o número 1, encontrei o número 2. E aí, agora é só eu resolver a minha equação, a minha operação. Resultado. Resultado, os pontos igual num 1 mais num 2. Resolvido. E aí, pessoal, agora a gente vai fazer todos os operadores seguindo a mesma lógica. São 4 operadores. 1, 2, 3, 4. Então, vamos copiar 4 vezes aqui. Ó. Else. Então, temos 4, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para quê? Para subtração. Já tem uma adição ali, subtração. Para a gente não ter que fazer isso na mão, pessoal, vou mostrar uma dica bem legal aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Pra gente não ter que, vamos supor que fosse tudo aqui, né, pra gente modificar na mão, né, ia dar muito trabalho. Então o Delphi ele tem outra ajuda aqui, ó. Vou pegar aqui desse else aqui, até esse if aqui em cima, clica nesse lapisinho aqui, ó, que é o Sync Edit. Clicou aqui, ó, 2 cliques na adição que eu quero modificar, só esse trecho que está selecionado, pá, ó, trocou, subtração. Fazer o mesmo para multiplicação, para multiplicação, então aqui subtração é aqui, ó. Então, vou pegar esse trechinho aqui que eu quero alterar, virou multiplicação. E agora a divisão. E aí é só clicar fora que ele para a edição aqui do SyncEdit. Então, clicou no lapisinho, 2 cliques e joguei para cá. Show de bola, né, pessoal? E aí agora eu só preciso lá passar para o visor o resultado do meu cálculo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, edt visor, os pontos igual, resultado, o resultado aqui, o resultado ele está como double e como o visor aqui, o block de syntax, ele não dá sugestão porque não é de tipo compatível. A gente compatibiliza ele aqui, ó, do string. Fácil demais, né, pessoal? Bem legal, né? Por isso que eu falei pra gente fazer dessa forma aqui, né, o nosso exemplo, porque a gente coloca um pouco de complexidade, mas a gente consegue aprender bastante coisa, reter bastante dicas aqui, né, das funções prontas do Delphi e tal, e fica bem legal, né, pessoal? E vamos testar isso daqui. A gente vai rodar aqui para a gente ver. Então, vamos fazer um cálculo bem simples aqui, ó. 2 mais 2 igual 4. 4 menos 2. Opa! Por que deu errado aqui? Porque a gente fez tudo isso, mas não trocou os operadores aqui, ó. Então aqui a subtração, aqui a multiplicação e aqui a divisão. Vamos ver funcionando. 2 mais 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, 2. Então, show de bola, né, pessoal? E aqui para limpar, backspace. Legal, né, pessoal? Agora a gente precisa implementar o histórico, tá? Pessoal, eu vou dividir em mais uma aula, tá? Assim a gente fica com 3 temas bem separadinhos, bem legalzinho, tá? Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal, para a gente terminar a nossa calculadora. Eu vou mostrar uma dica bônus para vocês bem legal, tá? Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Bons estudos. Um forte abraço.